Olá pessoal, como vocês estão? No tema de hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância para os profissionais da saúde mental, sejam eles psicólogos, psiquiatras ou qualquer outro profissional da área da saúde, que é o que é um transtorno mental. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Acabei esquecendo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e mandar para aquele seu amigo que você acredita que tem interesse no assunto. Bom, então sem mais delongas, vamos para o vídeo. O assunto transtorno, de forma geral, é um pouco conturbado, porque na área da saúde nós entendemos que existem três definições diferentes para patologias de forma geral. A primeira é a doença, a segunda é a síndrome e a terceira é o transtorno. Cada um desses nomes, por assim dizer, tem uma diferença de categoria. Quando nós falamos sobre doença, seja doença mental, doença neurológica ou qualquer outro tipo de doença da área da saúde, nós estamos falando de um curso bem conhecido, com uma história natural já bem estabelecida da doença, com uma causa fisiopatológica, ou seja, já sabemos quais são as causas, sejam biológicas ou não, da doença, e com isso nós já temos um curso e um prognóstico para onde a doença vai. Muitas vezes a doença não precisa de ter um tratamento efetivo, um tratamento que seja comprovado cientificamente, mas no processo diagnóstico você já tem uma causa bem estabelecida. Quando nós falamos sobre uma síndrome, ela é diferente. Uma síndrome é um conjunto de comportamentos que nós acreditamos que podem ter relações, mas que não sabemos como ainda ela tem uma relação. Então, quando nós falamos de síndrome dentro das doenças, seja dentro da psiquiatria, seja dentro da medicina de forma geral, nós falamos sobre um conjunto de sinais e sintomas. E o que seriam sinais? Sinais nada mais são do que comportamentos específicos do indivíduo, e os sintomas nós tratamos em outro nosso vídeo anterior. Nós falamos que os sintomas nada mais são do que uma estrutura patológica de um comportamento, digamos assim. Então, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que nós não temos uma relação. E um transtorno? O que seria um transtorno? O transtorno, quando nós falamos sobre transtorno, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas que são parecidos. Ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que muito provavelmente tem relação com a doença, mas que nós não sabemos como essa relação se dá. Porque você não tem ainda uma fisiopatologia da doença. As doenças ou os transtornos se comportam de formas diferentes ao decorrer da vida, ou seja, ao decorrer dos pacientes, se comportam de uma forma diferente. Quando nós falamos sobre a psiquiatria, ou na verdade mais especificamente sobre a psicopatologia, nós falamos apenas sobre transtorno. Não existe doença mental ainda, tá? Na verdade, o que nós vemos dentro de medicina é que normalmente as doenças ou transtornos mentais que se conhecem a fisiopatologia logo se tornam doenças neurológicas. E que muito provavelmente no futuro, não tão distante, eu acredito, que os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, serão cada vez mais ganhando terreno dentro do lado biológico, porque a neurociência ainda é uma ciência muito jovem, ainda é uma ciência que está em construção. E quando nós começarmos a conhecer os aspectos biológicos que geram determinados transtornos, mais a gente vai conseguir colocar estes transtornos no seu aspecto biológico e melhorar ou potencializar o aspecto de tratamento com os pacientes. Bom, então quando nós falamos sobre um transtorno, nós falamos sobre um conjunto de sinais e sintomas que têm relações, mas não sabemos ainda como essas relações se dão, certo? Então, de certa forma, aqui nós podemos fazer determinada reflexão. Um transtorno é algo criado. Não seria algo criado? Sim. Muito se fala em psicologia que transtornos mentais são criações culturais, pautados em um determinado tipo de época, pautado naquilo que nós acreditamos que é normal e o que é patológico. Comportamentos que nós caracterizamos como normais e patológicos. Então, para nós entendermos esse parâmetro, devemos entender que toda a medicina, na verdade, se pauta nesse processo de determinar o que é normal, o que é patológico.
A diferença é que na psiquiatria ou na psicopatologia, que vai englobar qualquer tipo de profissional da saúde que vai lidar com transtornos mentais, isso é um pouco mais complexo, porque nós lidamos com comportamentos. E falarmos sobre um comportamento que pode ser normal ou um comportamento que pode ser patológico é muito mais complexo e muito mais, digamos assim, polêmico, né? Polemizar o processo do que nós consideramos como comportamento normal. Devemos lembrar que até a década de 90, a homossexualidade era considerada uma doença, um comportamento que hoje nós vemos como um comportamento normativo para os indivíduos e mais pautado numa escolha individual ou numa escolha de ordem da questão da vida privada daquele sujeito, que não tem relação com o processo mental e cerebral de uma psicopatologia. O conceito de normal e patológico em medicina é um conceito que podemos dizer que é um pouco polêmico, que foi construído a partir dos meandros culturais de uma sociedade. E atualmente nós podemos gerar esse debate com os avanços da neurociência, até onde o conhecimento das neurociências e dos transtornos mentais não está sendo pautado unicamente em processos culturais. Muito provavelmente está. Muito provavelmente as teorias e os avanços da ciência que mostram como o cérebro de pessoas que têm determinado tipo de transtorno funcionam é toda pautada numa visão culturalmente aceitável, culturalmente pautado nos avanços da neurociência, os avanços que tem de conhecer o cérebro e como o cérebro funciona, certo? Bom, mas para isso devemos entender que a doença, portanto, é um fator subjetivo, é um fator baseado numa construção uma construção, digamos assim, de linguagem do que é uma doença. Afinal, quando nós falamos sobre doença, muito provavelmente surge uma imagem na nossa cabeça de um ser quase como espiritual que entra naquele indivíduo, promovendo com que aquele indivíduo tenha aquele comportamento, uma doença ou um transtorno, digamos assim. Quando nós falamos sobre depressão, por exemplo, nós muitas vezes tendemos a acreditar que existe uma entidade que entra no indivíduo e aquela entidade provoca a depressão. Atualmente, com os avanços da neurociência, essa entidade é colocada como cérebro. Quase como se tivesse algum neurotransmissor naquele cérebro que fosse digamos assim, um vilão que faz com que aquele indivíduo tenha aquele comportamento que é mal para o indivíduo, né? Um comportamento que é maléfico para o indivíduo. E não é assim que funciona. Na verdade, nada na natureza funciona. A medicina é a única ciência que diferencia algo como normal e como patológico. Ou seja, que tem uma questão moral envolvida. Nenhuma outra ciência na física, na química e na geologia, por exemplo, tem um fator moral envolvido. A medicina não. Na medicina você tem que deduzir o que é certo e o que é errado. Porque ao deduzir o que é certo e o que é errado, nós podemos tratar aquele paciente para eliminar o que tem de errado. Então, nesse lado, a medicina, e junto nós podemos englobar toda a psicopatologia, tem um lado humano muito forte. Um lado humano que vai ter relação com fatores de definir socialmente o que é certo e o que é errado, normas morais do indivíduo. E o que não elimina o processo do transtorno. O transtorno, na verdade, é apenas um sintoma social desse fator relacionado com a medicina. O fator relacionado com a medicina de definir o que é normal e o que é patológico. Certo, pessoal? Bom, então quando nós falamos sobre transtornos de forma geral, muito provavelmente nós já a linkamos com o DSM, né? Para quem é novo por aqui ou para quem não é da área da saúde mental, o DSM nada mais é do que um manual diagnóstico dos transtornos mentais, ou seja, ele é um livrão, um manual mesmo, que tem como objetivo caracterizar todos os transtornos mentais e auxiliar os profissionais da área da saúde mental para o diagnóstico diagnóstico desses pacientes. Então, ele vai ter critérios que vão caracterizar até onde aquele comportamento é normal, até onde aquele comportamento é patológico e até onde aquele comportamento é um transtorno. Devemos lembrar que o DSM ele é totalmente pautado na construção, digamos assim, social. Até o DSM-3, as doenças, na verdade os transtornos, digamos assim, os transtornos mentais eram caracterizados na ordem da psicanálise, ou seja, você ainda tinha uma divisão muito
muito arcaica de neurose, psicose, perversão, comportamentos perversos, parafilias. Hoje existem as parafilias, que ainda são aqueles comportamentos caracterizados como perversões na psicanálise. Dentro da neurose você tinha o TOC, né? Na verdade a neurose obsessiva, os comportamentos ansiosos, os comportamentos ansiosos e depressivos, né? Atualmente, na verdade, a partir do DSM-4, os profissionais da saúde, eles olharam apenas para a caracterização dos sintomas. Então, eles olhavam para os sintomas e, a partir de observação dos sintomas e como cada sintoma se caracterizava, eles dividiram outros aspectos de diagnóstico. Então, a partir do DSM-4, nós tivemos os comportamentos depressivos, caracterizando como os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos esquizofrênicos ou esquizoafetivos, tá? Com o DSM-5 atualmente, nós temos mais um avanço nesse processo diagnóstico. Bom, devemos levar críticas para o diagnóstico do DSM-5? Claro que devemos. Na ciência sempre deve ter críticas, principalmente ciências que têm esse âmbito humano muito bem estabelecido. Mas qual a crítica que nós devemos fazer ao DSM atualmente? É porque ele está biologizando o sujeito? De forma alguma. Essa não é a principal crítica que nós devemos fazer para o DSM. Afinal, percebemos que com a biologização do sujeito, o processo diagnóstico, o processo de tratamento fica muito mais efetivo. Ele é mais prático. Muito mais prático eu entender que dentro do cérebro de um sujeito funciona de forma A e o cérebro de outro funciona de uma forma B, do que simplesmente eu não tenho nenhum critério biológico para avaliar aquele sujeito. E aí que está o principal problema do DSM. O DSM-5, ele ainda caracteriza o sujeito doente, o sujeito que está sofrendo de uma enfermidade, dentro de uma caixinha específica. Então, por exemplo, vamos supor que aquele paciente ele tenha um comportamento caracterizado com um transtorno depressivo maior. O sujeito que tem um transtorno depressivo maior, ele não vem para a clínica com um único transtorno. Quem é da clínica sabe que não é quase impossível existir apenas um único transtorno sem nenhum tipo de comorbidade. E, bom, os transtornos podem ter comorbidades? Pode, mas todos os transtornos, todos os diagnósticos apresentam comorbidade. Por exemplo, um desses exemplos, pacientes que têm ansiedade, muitas vezes essa ansiedade vem junto com outro tipo de transtorno, seja um transtorno de déficit de atenção. Essa ansiedade pode vir caracterizada com um transtorno depressivo. Essa ansiedade pode vir como comorbidade de um outro transtorno, como um transtorno bipolar. Ou seja, existem esses transtornos que estão interligados com base na forma de diagnóstico do DSM. Então nós devemos questionar se o DSM se ele é efetivo, né? Se ele realmente tem uma resolução que é válida para o transtorno. Outra crítica que nós podemos fazer é justamente que os medicamentos utilizados para tratar os transtornos, eles são interconectados, intercambiáveis entre os transtornos do DSM. Então, por exemplo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo, ele não é usado apenas na depressão. Ele também é usado para tratar ansiedade, às vezes é usado para tratar esquizofrenia, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, como o principal medicamento é utilizado para tratar transtornos obsessivos. Então, pessoal, no que nós entendemos aqui é que existe ainda uma precariedade no DSM por conta desses fatores, relacionados justamente com a conexão, digamos assim, do critério diagnóstico que seja válido. O DSM atualmente ainda é a melhor estrutura diagnóstica que nós temos. Ele ainda é a melhor ferramenta para o profissional da saúde diagnosticar os transtornos mentais e, com o diagnóstico, ele delimitar quais são os melhores tratamentos para aquele indivíduo. Porque, no final, não importa muito o diagnóstico, o que importa é o tratamento que vai ser feito com aquele indivíduo. Se vai ser um tratamento X, um tratamento Y, nós devemos entender como aquele sujeito está funcionando, para que, entender o funcionamento daquele sujeito, nós podemos alencar um tipo de tratamento que seja mais efetivo para ele. E o DSM, a principal proposta dele quando nós vamos diagnosticar um sujeito é ser uma ferramenta para ajudar na melhora daquele indivíduo. Porque ao identificarmos que tipo de transtorno ele está sofrendo, nós podemos
potencializar o tratamento a partir de ferramentas científicas que temos na nossa mão. Tratamentos que são baseados em avanços científicos, em estruturas científicas que vão melhorar aquele indivíduo. Ou seja, nós podemos saber qual será o melhor medicamento para aquele sujeito tomar a partir de que transtorno ele tem, mas não só isso, nós vamos saber qual tipo de técnicas e ferramentas da terapêutica serão melhores para aquele indivíduo, certo? Que está passando por aquele transtorno. Então, atualmente, ainda é a melhor ferramenta que temos. Claro que podemos tecer críticas ao DSM, principalmente a qualquer manual diagnóstico. Por quê? Porque ele vem com uma proposta de classificar dentro de uma estrutura que ainda não é biológica os determinados tipos de comportamentos que podem ser patológicos, podem não ser patológicos. Uma outra crítica que nós podemos tecer é até onde aquele comportamento pode ser patológico. Às vezes, de fato, aquele comportamento prejudica a vida do sujeito, mas não tanto quanto um outro paciente pode prejudicar. E aí nós temos também que fazer, quando nós iremos fazer um processo de diagnóstico, fazer um diagnóstico mais específico, um diagnóstico mais acurado para aquele paciente. Certo, pessoal? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha respondido o que é um transtorno para vocês, mas eu vou ler aqui só para caso ficou uma dúvida sobre o que é transtorno. O transtorno é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um quadro patológico do sujeito. A partir do seu comportamento, como, por exemplo, a forma do sujeito de se vestir, a forma de agir, de falar, tudo isso pode significar um quadro de um transtorno específico. Ou seja, através desses sinais que o paciente carrega, de um sintoma que ele carrega, eu posso enquadrar aquele sujeito em um tipo de comportamento específico que é patológico. Isso é um transtorno, tá bom? Bom, espero ter respondido a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui no comentário que eu vou respondê-las ou posso fazer um outro vídeo falando sobre a dúvida de vocês. E espero encontrar vocês logo, logo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e tenham uma ótima semana.